Tudo bem? É um prazer falar com você. Eu me chamo Professor Sampaio e sou responsável pela formação de desenvolvedores de software Java para web, desde o básico até o avançado. E ao longo desses anos, nessa carreira de tutoria, monitoria, ajudando milhares de alunos a conseguir o tão sonhado objetivo de se tornar desenvolvedor de software, eu tenho percebido que várias empresas internacionais, na hora da contratação, no que eu considero realmente ser o mais importante. É o conhecimento de algoritmos e estrutura de dados dos alunos. E eu percebo que muitos alunos que querem entrar na área, muitos profissionais que querem entrar na área, migrar para a área, pela quantidade enorme que tem de empregos e da falta de profissionais qualificados para atender essas vagas, querem aprender do fim e não do início. Eu tenho uma imagem aqui, eu até guardei, para mostrar para vocês a realidade hoje que a gente encara. Então, eu sou professor na área de educação à distância já há muitos anos e também tenho muitos anos de sala de aula. E eu percebo, por exemplo, no lançamento de um curso, se eu lançar um curso falando dessas tecnologias aqui, e eu estou lançando um curso de Spring Boot, por sinal, elas vendem que nem água. Então, qualquer curso das tecnologias atuais, Spring Boot, Angular, React, enfim, qualquer uma dessas tecnologias que são muito faladas hoje, Flutter, Dart, enfim, as pessoas procuram bastante. E quando você vem para essa área de algoritmos e estrutura de dados, você já percebe que não há tanto interesse assim. E você buscar uma formação na área tecnológica, principalmente se for para ser desenvolvedor de software, tá? Sem saber algoritmos e estrutura de dados, vai gerar um grande problema lá na frente. Porque não adianta você aprender esses frameworks, os últimos frameworks, os mais avançados para construir software, se você não tem a base. É a mesma coisa, eu sempre gosto de usar a analogia da construção civil, você querer construir um prédio lindíssimo se você não tem a fundação, se a fundação não está bem feita. Então, a fundação bem feita na área do profissional de software são algoritmos de estrutura de dados. Tanto é verdade que as empresas internacionais, na hora que elas fazem um processo de seleção, elas estão buscando selecionar alunos profissionais que têm muita fluência nisso aqui. E, para comprovar o que eu estou dizendo, a Turing.com, uma das principais empresas hoje, atuantes aqui no Brasil, contratando diversos profissionais brasileiros para projetos internacionais, ganhando principalmente em dólar. Na hora que você entra na Turing.com, a primeira coisa que ele te faz é te jogar um algoritmo aqui na tela. Seja em C, seja em Python, seja em JavaScript. É a primeira coisa que ele faz. E ele pergunta qual é a resposta. É a primeira coisa, antes de entrar nas etapas de seleção, que também tem várias questões técnicas na área de algoritmos e estrutura de dados. Então, o objetivo do meu vídeo hoje é desmistificar um pouco essas questões, mostrar para você como é que dá para fazê-las, tendo por base o meu material, que eu utilizo no meu curso Formação de Desenvolvedor de Software Java para Web, que são 5 cursos, e vou mostrar, a partir desse material, como é que a gente resolve essas questões. Então, eu copiei essa questão aqui, coloquei no Word, só para eu poder explicá-las melhor. Eu coloquei tanto JavaScript quanto C. Não sei se vocês sabem, mas C é a mãe de todas as linguagens, né? Pelo menos de todas as linguagens modernas. Então, se você pega a sintaxe do Java, você pega a sintaxe do JavaScript, você vê que eles seguem muito a filosofia do C. Não quer dizer que a sintaxe seja exatamente igual, mas segue muito a filosofia do C. Então, eu vou pegar aqui do C e do JavaScript e vou resolver logo essa primeira questão que a Turing pede para você resolver antes de entrar. Então, ele quer saber se você sabe o básico de programação. Responder isso aqui é saber o básico de programação. Então, aqui ele definiu uma função com o nome findMax, ou seja, encontre o maior, retorno do tipo inteiro, recebe um vetor de números. O que é um vetor, professor? Vetor é uma estrutura de dados, tá? Que armazena informações de forma contígua, ou seja, uma do lado da outra. Então ele está passando aqui um vetor, e esse vetor é um vetor do tipo inteiro, ou seja, tem números. Então aqui como se eu tivesse o 1, o 5, o 7, o 3, o 0, o 9, e posso repetir, o 7. Perfeito? E aqui o tamanho do vetor. Então, o tamanho tem 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7 posições. Então, isso aqui, o length seria 7. Perfeito? Aí, o que é que ele define? Ele define duas variáveis, i e max number. E esse max num recebe o primeiro elemento, ou seja, faz sentido, né? Que o primeiro elemento da minha lista seja o maior. É óbvio, é o primeiro, é o único. Então, esse primeiro elemento, ele é o max num. E qual é a ideia agora desse algoritmo? É feito um laço. Isso aqui é uma estrutura de laço que começa a partir do próximo. Você vai ver no meu material autoexplicativo que a estrutura de um vetor ele começa com zero, do índice zero. Então, só que como o índice zero ele já atribuiu a max num, ele vai percorrer os próximos itens, ou seja, ele percorre a partir do 1, que seria o 5. E aí o que ele faz aqui? Ele compara. Então ele vai pegar do 1 até o último elemento, que é esse aqui, perfeito? E vai fazendo essa comparação. Ou seja, ele verifica se o número aqui dessa estrutura é maior do que o número máximo, que inicialmente é 1. Então, ele vai verificar 5 é maior do que 1? É. Então, max número passa a ser 5. Ou seja, ele quer que eu escreva aqui qual é a solução. Já estou dando a solução para você. Qual é a solução? Se num i for maior que max num, qual seria a solução? Max num recebe, o recebe no C é o igual, nums i. Ponto e vírgula. Quer ver? Então, 5. 7 é maior do que 5? Sim. Então, o max num passa a ser agora quanto? 7. 7 é maior do que 3? Não. 7 é maior do que 0? Desculpa. 3 é maior do que 7? Não. 0 é maior do que 7? Não. 9 é maior do que 7? É. Então, passa a ser agora 9. 7 é maior do que 9? Não. Então, a resposta final vai ser 9. Se a gente for aqui para o JavaScript, a filosofia é a mesma, a única diferença que aqui ele usa uma constante, tá? Que é o menor valor negativo. O let é a declaração de uma variável do tipo número e recebe de um vetor chamado nums. E aí ele faz a mesma comparação. E a resposta aqui também, se você fosse fazer, seria max num recebe num. Perfeito? Só que aqui ele faz uma leitura do vetor diferente do que é feito no C. Então, se a gente voltar para cá, qual seria a resposta? Max num recebe num. E aí ele entra, tá? Para você criar sua conta, já sabendo que o básico do básico da programação você entende. E como o meu material pode te ajudar nesse estudo. Então, aqui, vou pegar o primeiro material, tá? Que é o primeiro e-book de 427 páginas. Primeira coisa, tem que saber os operadores relacionais, tem que saber lógica. Se não souber lógica, não tem como resolver problemas computacionais. Tem que saber lógica. Então, igual, maior, menor, quando é verdadeiro, quando é falso. A primeira coisa que você tem que saber. Tem que saber também as estruturas básicas de definição de variáveis. Perfeito? Tem que saber também, deixa eu colocar aqui, deixa eu avançar. Tem que saber as estruturas de seleção, se não, estruturas de repetição. Então, isso tudo, o aluno que quer entrar na área de software, ele tem que saber. Ele não pode querer aprender as últimas tecnologias sem ter esse conhecimento. Então, por exemplo, aqui, ele usou a estrutura aqui, no caso do programa, cadê? Deixa eu voltar. Ele usou a estrutura, não, vou pegar aqui no Word. Ele usou aqui uma estrutura for, que é a estrutura para. Então você tem que saber como funciona a estrutura para poder fazer aqui. Aqui também, ó, no JavaScript, ele usou a estrutura for. Então você tem que ter essa base de conhecimento. Aqui, olha, o para é o for. Então, você aprende na linguagem algoritmo e depois você vai para a sintaxe. Veja que a sintaxe do Java é muito parecida, né? Na verdade, ao contrário, a sintaxe do JavaScript é muito parecida com a do Java e a sintaxe do Java é muito parecida com a do C. Ele é muito baseado no C, né? Então, olha a sintaxe do C, olha a sintaxe do Java, é igual. Olha a sintaxe do JavaScript, é parecida, não é igual. Perfeito? Então, você tem que aprender isso para poder desenvolver teu raciocínio lógico matemático. E
As empresas que fazem contratação hoje de profissionais na área de tecnologia, elas estão buscando profissionais que saibam isso, desde o básico ao avançado. Vou mostrar uma outra questão da Turing, que eu copiei. Eu estava vendo essas questões e eu copiei aqui para mostrar para vocês. Essa aqui já é mais avançada, e essa aqui vai envolver conceitos do meu terceiro e-book, que é um e-book de 437 páginas, que fala da parte de streams, tá? Quer dizer, a gente trabalha com stream aqui, fala da parte da operação de reduce, tá aqui a operação reduce, e também fala da parte de listas. Então, deixa eu ir para o início. Vou fazer o inverso agora. Eu vou explicar o conceito e aí eu parto para a solução do problema, tá? Então, peraí. Deixa eu pegar aqui o conceito de lista. Tá? O conceito de estrutura de dados. Então, o Java ele tem o que a gente chama de Framework Collections. Então, ele define todos os elementos de estrutura de dados que nós precisamos, ele define. Você não precisa criar nada. Tudo ele define, tudo ele cria para você. É só saber utilizar e a diferença entre eles. Perfeito? Deixa eu colocar aqui. Que a gente chama de Framework Collections. Então, aqui, a gente muito utiliza o list e a sua implementação array list. É o que a gente utiliza bastante. Então, list representa uma lista, e aí tem as formas de lista, enfim. E aqui um exemplo de criação. Então, você pode adicionar os elementos na lista dessa forma, usando o método add, ou você pode usar a classe arrays, que é o que no exemplo lá é utilizado. Perfeito? Que é um exemplo mais direto. Então, aqui é um exemplo de um array list com vários elementos aqui. Tá? Enfim, e depois nós temos o conceito de programação funcional, que são as expressões lambdas. Do Java 8 até a versão atual, quando eu estou gravando esse vídeo agora, que é o Java 20, não houve mudança significativa da filosofia de funcionamento da linguagem. Tá? Então, o Lambda, a inclusão de programação funcional agora no Java 8 foi uma mudança significativa, mas desde então houve várias outras mudanças, mas nada tão significativo quanto isso aqui. Então, você aprender com Java 8, Java 10, não vai fazer diferença para o que é cobrado hoje, tá, no mercado. Isso eu posso garantir para você. Tá bom? Tem alguns conceitos adicionais, tipo record, que ajuda bastante, que foi apresentado no Java 14. Enfim, mas são coisas muito pontuais, que isso aí você, fazendo uma pesquisa, você utiliza isso de uma forma muito simples. Mas, enfim, vamos aqui agora com o conceito de stream. Então, qual é o conceito de stream aqui? O stream traz para o Java uma forma funcional de se trabalhar com coleções usando uma interface específica. Então, com o stream representa uma abstração de fluxo de dados, ou seja, você otimiza seu tempo de pesquisa. E aí você tem várias operações, filtros, ordenações, você pode trabalhar com mapas, você pode fazer padrões para encontrar determinadas situações que você defina. Você pode fazer contagem e você pode fazer reduções, tá? Que é o exemplo lá do código. Aqui o reduce realiza a redução dos elementos existentes na stream de acordo com uma função passada. É uma operação final, ou seja, você pega um stream composto de vários elementos e reduz para um elemento final. Então vamos voltar lá para a questão. Vou voltar aqui para a questão. E vamos ver a situação. Essa é uma questão da Turing, tá? Isso aqui nada eu inventei, tá bom, pessoal? Então aqui eu defini uma lista de strings, isso aqui é um genérico, a gente estuda isso no e-book 3, eu falo de genéricos. O nome dela é countries. Em vez de eu criar elemento por elemento e vou adicionando, eu utilizo essa forma que é mais rápida, essa classe arrays, as list, e eu coloco os elementos aqui da minha lista. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos da minha lista. Ou seja, esse countries aponta para 7 elementos do tipo string, ou seja, o primeiro é Germany, tá? Na posição 0. Eu tenho England na posição 1 e assim por diante. Na posição 1 e assim por diante até a Austrália. Isso tudo controlado por essa variável aqui chamada countries. Perfeito? Aí o que é que eu faço? Eu crio uma outra variável chamada country name
Detalhe, todas as questões da Turk são em inglês, tá? Então você tem que ter o conhecimento do inglês básico, pelo menos para ler e entender o que ele está pedindo. Você não tem como concorrer com uma vaga internacional se você não tiver um inglês básico para isso, perfeito? Eu vou pegar essa lista de países, que é essa variável aqui, countries, está vendo? Transformo ela num stream, ou seja, num fluxo de dados, e eu utilizo a operação reduce. E nessa operação reduce eu coloco uma operação matemática. Essa operação matemática que eu estou fazendo é essa aqui, ó. Deixa eu até mudar a cor. Vou colocar vermelho. Então, nessa operação matemática, o que eu estou fazendo? Simplesmente, eu estou dizendo, você vai pegar dois elementos e você vai comparar esses elementos usando o sinal de maior. E o que vai comparar dos elementos? O length, ou seja, o tamanho dos elementos. Eu não estou trabalhando com string. Então, Germany, qual é o tamanho de Germany? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem 7 caracteres. England, 7 caracteres também. China, 5 caracteres. Denmark, 7 caracteres. Brasil, 6. França, 6. Austrália, 9. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou comparar um por um, vendo o seu tamanho. Aqui, esse símbolo de ponto de interrogação é como se fosse o if e o else. Isso eu explico lá no nosso material. If for verdadeira, essa condição for verdadeira, ele chama C1. Se for falso, ele chama C2. Perfeito? Agora, claro, aqui eu estou detalhando para você, fazendo tudo bonitinho, muito detalhado. Na hora, você tem tempo para fazer a questão. Quando eu fiz isso aqui, eram 49 questões. E isso aqui era para fazer, se eu não me engano, em 1 hora. 1 hora e pouquinho. Então, você não tinha mais do que 2 minutos para fazer cada questão. Então, aqui é bater o olho e saber a resposta. Aqui eu estou explicando detalhadamente. Mas na feita que você aprendesse primeiro, o segundo, que tem logo embaixo, muito parecido, se resolve na hora. Tá? Sem muito trabalho. Então, o que ele vai fazer? Ele vai comparar 7 com 7. 7 é maior do que 7 aqui? Germany é maior do que England? Não. Então, imprime quem? C2. Então, aqui ele vai dar preferência para England. 7 é maior do que 5? Continua England. 7 é maior do que 7? Denmark? Não. Então, ele dá preferência para Denmark. Toda vez que der falso, ele vai para o C2. Então, se for igual, por exemplo, England é igual a Denmark, prevalece o último. Como foi Germany e England, prevaleceu o último England. Denmark é maior do que Brasil? Permanece Denmark. É maior do que França? Permanece Denmark. É maior que Austrália? Não. Então, a resposta aqui, qual vai ser a resposta? A resposta vai ser Austrália, ou seja, o elemento que tem mais letras, Austrália. E como é que é feito isso? Eu recebo essa variável country name, coloquei ela como optional. O que é o optional? O optional é uma forma de você receber valores e utilizar uma série de métodos para saber a situação desses valores. Aqui poderia, porventura, retornar um vazio, um null. Então, para evitar se checar se é nulo ou não, ele tem um método dizendo, olha, existe elemento dentro dele, if present, imprime esse elemento, usando essa forma abreviada do System Out Print Line, que eu ensino também no nosso treinamento. Então, ele vai responder Austrália. Perfeito? Então, todo esse conhecimento está nesse terceiro e-book aqui. É muito extenso? É trabalhoso? Mas para você poder concorrer para uma vaga internacional, é isso mesmo. É esse nível de disputa que tem que ter. Perfeito? Então, aqui tem os conceitos, ó. E a questão do system, que eu mostrei lá de forma abreviada, está aqui, ó. Aqui, o System Out Print Line, que é uma forma de você imprimir o objeto que você está referenciando. Perfeito? É uma forma abreviada de fazer isso no Java. Ok? Então, entendido isso, vamos para a próxima questão. Percebe? É a mesma ideia, tá? Ou seja, eu tenho uma lista, só que aqui eu criei da forma tradicional, por isso que ela é mais extensa. Ó. Criei uma lista de shapes, formatos, perfeito? Só que eu não passei um objeto aqui através do add, é uma outra forma de você trabalhar com listas, ok? Que é a forma tradicional. E aqui ele não diz como é essa classe shape, mas subentende-se que aqui é o nome do objeto, S1 até S6, e aqui é o diâmetro, subentende-se isso,
A forma como a questão foi colocada. E a mesma coisa, ó, shapes, stream e reduce. Já sabe o que o reduce faz. Pega o primeiro elemento, porque aqui eu estou trabalhando com números. Quando eu estou trabalhando com números, eu tenho acumuladores. Então, o primeiro elemento acumulador é o 286. Perfeito? Só que aqui eu não vou acumular nada. Aqui eu vou fazer só uma comparação. Ok? E ele quer saber quem é que tem o maior diâmetro. Acabou. É só você olhar aqui quem é que tem o maior diâmetro. De cara você já sabe aqui quem é que tem o maior diâmetro. Tá aqui, ó. De cara. Não precisa fazer nada. Então, isso aqui é uma questão, você já sabendo o conceito, que você resolve em menos de um minuto. Você já resolveu a questão. Tá aqui, ó. É isso aqui. Quem tem o maior diâmetro é o S2. Então a resposta aqui seria S2. Perfeito? É quem tem o maior diâmetro. Percebeu como ficou simples? Então, tendo esse conhecimento básico, fundamental de algoritmos, estrutura de dados, você consegue avançar na etapa de avaliação dessas empresas internacionais para vagas. Perfeito? Eu vou gravar um próximo vídeo onde tem outras questões de Java, da última seleção que eles fizeram, e vou também resolver cada uma delas para você ver o que eles estão cobrando e como é que a gente trabalha com cada um desses itens. Perfeito? Obrigado aí pela tua atenção. Um grande abraço.